Oi pessoal, na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês o suplá natalino perolado em crochê. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar a todos que já curtem os vídeos da professora Simone no YouTube para se inscreverem aqui no canal e dessa forma receber tudo que eu posto. Não deixe também de ativar o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. E se você gostar do vídeo, compartilhe e dê aquele joinha para ajudar o trabalho da professora Simone. Bem, pessoal, e agora sim, vamos conferir a lista e dar início à aula. Para trabalhar o suplá, eu vou usar o fio Duna. Eu escolhi aqui os tons de verde e vermelho para essa ideia natalina, mas você mudando as cores, também pode trabalhar um suplá para qualquer época do ano, já que o Duna tem uma cartela de cores bem variadas, como eu estou mostrando aqui para vocês. Vou precisar também de pérolas, eu usei aqui as pérolas da Círculo número 10. Vou precisar de agulha número 2,5 para confeccionar a base do suplá e 1,75 a 2 para a passagem das pérolas. Uso também cola pano ou cola de silicone líquida para arremate. Bem, e todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja para que vocês visitem e confiram todas as novidades que a loja recebe semanalmente. Afinal, o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe aí na sua casa com toda a rapidez e segurança. Agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o suplá fazendo o anelzinho mágico. Deixo o fio que eu não vou usar de frente para mim, dou uma volta completa nos 2 dedos, passo a agulha por dentro da laçada e busco o fio. Aqui eu seguro e já posso soltar tendo o anel pronto. Depois de pronto, eu trabalho 3 correntes que eu já conto como primeiro ponto. E aqui dentro do anel, eu trabalho até completar 12 pontos no total. Então, temos 1, 2, 3, trabalho até completar os 12 e volto dando continuidade. Completei os 12 pontos, puxo, fechando o anelzinho, esse fio vamos arrematar no final. E agora eu fecho com um ponto baixíssimo, unindo o primeiro ao último ponto. Subo 3 correntes que eu conto como primeiro ponto, volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, fiquei com um bloquinho com 2 pontos altos. Faço uma corrente de separação e no próximo ponto trabalho novamente 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Uma corrente, próximo ponto, novamente o bloquinho, 2 pontos altos. Uma corrente, próximo ponto, 2 pontos altos. E trabalho dessa forma até completar toda a carreira. Faço o bloquinho com 2 pontos altos, separados por uma correntinha cada. Ao final dessa carreira, teremos o total de 12 blocos. Cheguei ao final da carreira, tenho os 12 blocos. Agora eu trabalho ponto alto sobre ponto alto do bloco. Temos 2 pontos no bloco, então ficaremos com 2 pontos altos. No último, sempre faremos o aumento. Inicio com as 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Volto nesse último ponto do bloco e faço mais um ponto. Então, onde eu tinha 2 na base, agora ficaremos com 3. Separo com uma correntinha e trabalho ponto alto sobre ponto alto do bloco. Volto no último ponto do bloco e faço mais um alto, fazendo o aumento.
Então, eu fiquei novamente com 3 pontos altos. Eu sigo dessa forma até completar 10 carreiras na base, sempre aumentando no último ponto de cada bloco. Então, na primeira carreira, ficamos com um pontinho, né? 12 no total. Na segunda, 2 pontos no bloco, fazendo o aumento 12 por 12 vezes. Na terceira, eu já fiquei com 3 pontos altos. Na quarta, ficaremos com 4, porque 1, 2, 3, volto no último e faço o aumento, mais um ponto. Então, ficaremos com 4. 1, 2, 3, mais o aumento, 4. Na próxima, 5, depois 6, e assim por diante, até completar as 10 carreiras. Aqui eu já adiantei, trabalhei até completar as 10 carreiras, sendo que eu fiquei com 2, depois com 3, depois com 4, 5, 6, 7 e assim por diante até completar as 10 carreiras, sempre fazendo o aumento no último ponto do bloco. Depois de completar essas 10 carreiras, eu já cortei o fio. Agora vamos arrematar e eu vou trabalhar com a cor verde. Para arrematar o fio, eu puxo, trago o fio para o lado avesso, passo por uma laçadinha de um dos pontos, formo uma nova laçada e passo o fio por dentro. Passo por dentro de vários pontinhos, faço uma nova laçadinha e passo novamente. Esse fiozinho de sobra, quando eu corto, eu sempre pingo um pinguinho de cola pano ou um pinguinho de cola de silicone para selar por completo o fio. Aqui eu vou trabalhar uma carreirinha em ponto baixo, agora já na cor verde, onde eu venho no primeiro ponto pegando só na laçadinha de trás. Então, eu não pego nas duas laçadas, pego só na laçadinha de trás do ponto, faço um ponto baixo. E caminho dessa forma, pegando só na laçada de trás do ponto, até chegar ao último pontinho do bloco. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Quando eu chego aqui no último ponto, eu faço 2 baixos juntos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação e mais uma vez um ponto baixo para cada ponto do bloco, pegando só na laçada de trás do ponto. Chegando no último ponto, eu faço 2 baixos juntos, separo com uma correntinha. Finalizei a base, a carreirinha em ponto baixo. Agora, eu troco a agulha. Da agulha 2,5 para 2 ou 1,75. Olha como a 2 tem o gancho bem menor do que a 2,5. Por quê? Eu preciso de uma agulha mais fina que passe a pérola, que a pérola passe aqui pelo gancho da agulha. Então, dependendo do tamanho do buraquinho da sua pérola, aqui eu estou usando a pérola número 10 e a agulha número 2 passou com tranquilidade aqui pela minha pérola, né? Então, você tem que ver isso, agulha 1,75 ou 2. Aqui eu faço a primeira correntinha. Como eu não tenho base, não tenho ponto ainda, eu tenho que fazer a colocação aqui nas correntinhas. Então, eu venho, passo a pérola na agulha e passo o fio por dentro da pérola. Fecho essas 2 laçadas e faço mais 2 correntinhas. Então, já fiquei com a minha primeira pérola. Depois disso, primeira coisa que eu tenho que fazer é passar a pérola na agulha.
laçada, como se eu fosse fazer o ponto alto, pulo um ponto de base e vou trabalhar o meu ponto. Eu esqueço que a pérola está ali. Então, dou a laçadinha, fecho as duas primeiras laçadas e vou continuar o ponto. Só que para terminar o ponto alto, a pérola está bem no meio, entre uma laçada e outra. Então, nessa hora, eu tenho que puxar a laçada, o fio por dentro da pérola, e aí sim eu posso terminar o meu ponto alto. Novamente, uma correntinha de separação, pulo um ponto de base. A primeira coisa que eu faço é passar a pérola na agulha. Então, já fiz uma correntinha, pulo um de base, laçada e vou trabalhar o meu ponto alto. Quando eu chego aqui onde eu tenho a pérola no meio das duas laçadas, eu passo o fio, a laçada por dentro da pérola, e aí sim eu consigo terminar o meu ponto alto. E a pérola já vai ficando presinha sempre pro lado direito, ela não vira pro avesso. E dessa forma eu tenho que repetir em volta de toda a carreira, sempre fazendo uma corrente, pulando um de base, uma corrente, pulando um de base, e ele vai dar certinho aqui no último ponto para eu já fazer a corrente e vir no primeiro do próximo bloco. Aqui eu cheguei no último ponto do bloco, fiquei com 6 pérolas em cima do bloquinho, contando aqui de uma abertura de correntes a outra. Depois disso, o que eu faço? Eu já fiz a correntinha e eu venho colocando a primeira pérola no primeiro ponto. Então, a contagem sempre dá certinha para começar no primeiro e terminar no último. Eu vou circular toda a carreira e volto dando continuidade. Finalizei a primeira carreira de colocação das pérolas, agora eu venho para a segunda. Venho aqui dentro do espaço de correntes entre um ponto e outro, faço uma correntinha, pego a minha pérola, passo pela agulha, busco o fio por dentro da pérola, fecho as duas laçadas e faço agora mais 3 correntinhas. Eu vou seguir colocando as pérolas da mesma forma, só que agora eu faço 2 correntes de espaçamento e prendo o ponto entre um ponto e outro, no espaço da correntinha, né, da carreira de base. Então, fizemos uma correntinha entre os pontos, nesse espaço eu prendo o ponto alto agora. Passo a pérola, fecho, faço 2 correntinhas e já venho para a próxima pérola. Passo na agulha, laçada, busco o fio, tiro as 2 laçadinhas, passo a pérola aqui pela laçada e fecho. Então, dessa forma, em volta de toda a carreira, seguindo o mesmo processo, prendendo agora entre um ponto e outro e fazendo 2 correntes de separação. Depois que eu terminei a colocação das pérolas, caminho com um ponto baixíssimo dentro do espaço de correntes, faço um ponto baixo, uma correntinha e aqui no próximo espaço eu trabalho o leque fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha e no próximo espaço de correntes da base eu prendo um ponto baixo, uma correntinha e no próximo espaço eu faço o leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço de base eu prendo um ponto baixo, uma correntinha e faço o leque novamente. Então,
Prendo um ponto baixo, no próximo espaço leque, no próximo espaço ponto baixo, próximo leque, em volta de toda a carreira. Finalizei o biquinho na cor verde, volto a trabalhar com a cor vermelha, fazendo o acabamento. Então, eu venho aqui em cima de um dos pontos baixos da carreira, passo a agulha por trás desse ponto e busco a laçada. Fecho as duas laçadas, formando um ponto baixo em relevo. Faço uma correntinha e aqui, nessa parte do biquinho, eu venho no segundo ponto, faço um ponto baixo na laçada de trás e aqui dentro do espaço eu faço 2 pontos baixos, 3 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo, formando um picô. Mais 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço das correntinhas e o próximo ponto baixo eu pego na laçada de trás do ponto. Uma correntinha, passo a agulha por trás do ponto baixo de base, busco a laçada e fecho as duas formando um ponto baixo em relevo. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e na laçada de trás prendo um baixo. No espaço das correntes, novamente, eu faço 2 pontos baixos, 3 correntinhas e fecho aqui com baixíssimo para formar o picô. Mais 2 pontos baixos, um ponto baixo. No ponto alto de base, pulo o próximo, uma correntinha e faço novamente o meu ponto baixo em relevo. E dessa forma, eu circulo toda a carreira. Finalizei a carreira de acabamento do barradinho. Aqui, eu já cortei e puxei o fio. E todos os arremates do supply eu faço da seguinte forma: eu trago o fio pro avesso, dou uma nova laçadinha e passo o fio por dentro. Depois, eu passo aqui por dentro de vários pontinhos esse fiozinho de sobra. Sempre eu dou 2 laçadinhas e 2 nozinhos, ou seja, aqui eu daria uma nova laçada e caminharia com a sobra de fio. Depois eu corto e dou um pinguinho ou de cola pano ou de cola de silicone líquida. Então, em todas as pontinhas, eu repito esse mesmo processo. Para finalizar o supply, aqui depois da base, eu deixei a laçadinha do ponto, eu peguei só na parte, na laçada de trás. Então, eu tenho todas as laçadinhas de sobra em volta de toda a base. Aqui, o que eu faço? Prendo com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Próxima laçada, um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Próxima laçada, um baixíssimo, faço uma corrente, um baixíssimo, uma corrente, um baixíssimo, uma corrente. E dessa forma, eu trabalho em volta de toda a base. Ficaremos com um acabamento entre a parte vermelha e a parte verde. Então, aqui, só pegando na laçadinha de sobra, inclusive aqui onde eu tenho a corrente de base. Então, olha que bonito fica esse acabamento entre uma cor e outra. Eu repito em volta de toda a base, depois disso, corto e arremato todas as pontinhas e volto mostrando a peça já finalizada. Aqui eu já cortei e arrematei
todas as pontinhas e dessa forma o suplá está finalizado e eu também finalizo a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!